Quais são as CFOPs permitidas para o MEI dentro do Código de Regime Tributário 4, CRT4? É sobre isso que eu quero te falar nesse conteúdo. Eu sou o Gustavo Ribeiro, especialista na criação e gestão de microempresas individuais, de empresas MEIs, e criador do programa de acompanhamento Master MEI. Ajudo você, pequeno empreendedor, a conquistar a tão esperada e sonhada liberdade e segurança no seu pequeno negócio. Bom, desde o dia 1º de abril, pessoal, entrou em vigor, já sabemos disso, inclusive produzimos 2 conteúdos aí nas últimas semanas falando especificamente sobre esse novo Código de Regime Tributário, uma obrigatoriedade para os MEIs que vendem mercadorias, produtos, comercializam bens físicos. Na aula da semana passada eu falei especificamente sobre as CFOPs para venda de mercadoria. E nessa aula agora, em função de muitas solicitações, dúvidas e perguntas que eu recebi nas últimas semanas, a gente vai falar especificamente sobre as CFOPs para devolução. Lembrando que a CFOP é um código, é uma classificação fiscal de operações. Toda a movimentação, toda a nota fiscal que ela é emitida carrega consigo a CFOP. E aí nós temos CFOPs de entrada, que é quando você compra uma mercadoria e você vai fazer o lançamento dessa mercadoria, vai dar entrada dessa mercadoria aí no seu estabelecimento, no seu sistema. Aí nós temos CFOPs de entrada. E quando você emite a nota fiscal, você envia a mercadoria para alguém, você também tem lá as CFOPs de saída. Então a gente sempre tem CFOPs de entrada e CFOPs de saída. Nesse conteúdo a gente vai falar especificamente então sobre as CFOPs para devolução dentro do CRT4. E de início nós temos aqui, e muito importante, fica comigo até o final desse conteúdo, porque eu vou trazer no final, depois que eu te apresentar aqui e falar sobre as CFOPs para devolução de mercadorias dentro do CRT4, eu vou falar sobre os principais problemas que vêm ocorrendo na emissão, as rejeições que vêm ocorrendo na hora de emitir as notas fiscais dentro desse novo regime CRT4 e que tem a ver com o Código de Operação do Simples Nacional. Então fica até o final que eu vou trazer essas informações que vão com certeza lhe ajudar. Então nós temos aqui as CFOPs, vou trazer primeiro as CFOPs de entrada, quando o tema é devolução. Depois as CFOPs de saída. Então nós temos aqui CFOPs 1.202 e 2.202 que estão relacionadas aqui à devolução de mercadoria que foi adquirida, que foi comprado e recebida de terceiros. Então, independentemente de quem você comprou, se era uma outra empresa comercial ou se era uma indústria, você vai utilizar esses dois CFOPs. Quando que você vai utilizar a CFOP 1.202? Quando você vai receber, então, uma mercadoria que foi devolvida. Você realizou a venda e o seu cliente está devolvendo esta mercadoria. Você vai precisar, então, lançar, dar entrada nessa mercadoria CFOP 1.202, caso a venda que você realizou, que está sendo devolvida agora, ocorreu para um cliente dentro do seu estado. Se a venda ocorreu para um cliente de fora do estado e ele está ali devolvendo a mercadoria, então você vai utilizar aí a CFOP de entrada 2.202. Então as duas têm o mesmo objetivo, ou seja, devolver a mercadoria que foi comprada, adquirida de terceiros. O que vai mudar aqui a utilização de uma e de outra é se a operação ela foi interna dentro do estado ou se ela foi interestadual. Você enviou essa mercadoria para um cliente de fora do estado. E aí você vai, na hora que você está recebendo essa devolução, você vai utilizar então 1.202 ou 2.202. Outras duas CFOPs de devolução que nós temos previstas aqui dentro do CRT4 são as CFOPs de devolução de vendas do bem de ativo imobilizado. Então é quando você vende um bem ativo, quando você tem uma máquina, um equipamento, um móvel que você utiliza na sua operação e você faz a venda deste ativo. Chamado ativo imobilizado é uma questão um pouco mais técnica aí da área contábil, mas é quando você vende um móvel, um bem, um equipamento, uma máquina que você utiliza, um instrumento, uma ferramenta. Isso é categorizado, classificado como ativo imobilizado. Então, quando você faz a venda desse ativo imobilizado e ele é devolvido para você, você vai então usar a CFOP de entrada 1.553, 1.553 ou então a 2.553. E a ideia aqui é a mesma, vai utilizar a 1.553 quando você fez uma venda do seu ativo imobilizado para um cliente, para uma pessoa que está dentro do estado, no mesmo estado em que a sua empresa está localizada. Agora, se você fez a venda desse ativo imobilizado para alguém, um destinatário de fora do estado, é uma operação então interestadual, você vai utilizar a 2.553. Então, 1.202 para a devolução de mercadoria que você adquiriu e recebeu de terceiros e 1.553 para devolução de venda de um ativo imobilizado. E aí sempre cuidando dessa questão, né, se a operação foi interna ou se ela foi interestadual. Então, eu acabei de trazer aqui agora para você as CFOPs de entrada quando a operação é devolução de mercadoria. Agora, vamos falar então das duas CFOPs de saída quando a operação é devolução
de mercadoria, nós temos aqui duas, então, CFOPs de devolução, que é a CFOP 5202, quando você, então, comprou a mercadoria do seu fornecedor e, por algum motivo, você precisa devolver. E você vai emitir, então, uma nota fiscal de saída para realizar essa devolução e você vai utilizar, então, a CFOP 5202 ou então a 6202. E a ideia aqui continua sendo a mesma. Você vai utilizar 5202 para devolver uma mercadoria que você comprou de um fornecedor que está dentro do estado onde a sua empresa reside e vai utilizar a CFOP 6202 para devolver uma mercadoria, um material de um fornecedor que está fora do estado. De novo, uma operação interestadual. A ideia é sempre essa. Em notas de entrada, você vai utilizar o 1 ou o 2 para operações internas e interestaduais, e nas saídas você vai utilizar sempre na frente da CFOP ali, vai começar com 5 ou com 6, 5 se a operação foi interna, 6 se a operação ela foi interestadual. Então essas são as CFOPs, quando o assunto é devolução, quando a operação fiscal é de devolução, essas são as CFOPs que eu acabei de lhe trazer, as CFOPs de entrada e as CFOPs de saída para operações de devolução. Agora, muito importante, que eu estou percebendo que muitos microempreendedores estão com dificuldades, estão tendo rejeição na emissão de suas notas fiscais, tanto de vendas como de devolução, de retorno, de remessa, de venda de ativo imobilizado, que é a utilização correta do Código de Operação no Simples Nacional, chamado CSOSN, que é um código que ele está atrelado e vinculado à CFOP. Então, só para você entender, a gente tem então o CRT4, o Código de Regime Tributário 4. Dentro desse Código de Regime Tributário tem as CFOPs específicas de venda, de retorno, de remessa, de devolução. Então, dentro do CRT4, tem CFOPs que são permitidas. E essas CFOPs carregam consigo esse Código de Operação do Simples Nacional. Então, a gente tem isso tudo amarrado. CRT, CFOP e o Código de Operação do Simples Nacional. E está dando muito problema, muita rejeição justamente nesse Código de Operação do Simples Nacional. Para os MEIs dentro do regime tributário 4, o CRT4, nós temos basicamente dois códigos de operação que podem ser utilizados. Na verdade tem 4, mas assim, em 95, 99% das operações vão ser esses dois códigos. Então é importante que você verifique na hora de emitir sua nota, tanto de venda, de retorno, de devolução, se você está inserindo o código de operação do Simples Nacional correto. Quais são eles, Gustavo? Esses são os dois códigos, ó. O Código de Operação 102, que ele aceita somente as CFOPs 502 e 602, que são CFOPs de venda. Foi o que nós falamos no último conteúdo. Se você não assistiu ainda, vou deixar aqui em cima para você assistir, mas volta aí no último conteúdo antes desse aqui para você dar uma olhada. Lá a gente falou sobre as operações, sobre as CFOPs de venda. Então, se a CFOP, se a operação é de venda, 502 dentro do estado, ou então 602 for uma venda para um cliente fora do estado, você tem que verificar se está configurado corretamente aqui o código de operação no Simples Nacional 102. Agora, se não é uma venda, todas as outras operações serão aqui o código 900, e aqui está incluso devolução, que nós falamos aqui neste conteúdo, os retornos, as remessas, venda de ativo imobilizado, remessa de mercadoria para operações de comércio exterior, vão estar tudo aqui dentro desse código 900, que contempla justamente essas CFOPs aqui que nós vimos. Então, há 1202, 1904, 2202. Então, você precisa verificar se você está utilizando aí na operação que você está realizando, na nota fiscal que você está emitindo, se você está utilizando aqui os códigos corretos também. Eu estou percebendo que está dando muito problema justamente na hora da configuração aqui desse código de operação do Simples Nacional. Então, bora lá. Espero de coração que esse conteúdo tenha ajudado primeiramente a você saber quais são as CFOPs que você pode utilizar agora dentro do regime tributário 4, específico para os MEIs, na hora de realizar devoluções ou então receber devoluções fruto aí das suas vendas. E também muito cuidado, mais uma vez, reforço, olhe aí nas configurações fiscais, na configuração, na hora de emitir a nota fiscal, se você está utilizando os códigos aqui 102 ou então 900. De novo, 102, repetindo, 102 para venda e todas as outras operações de devolução, de retorno, de remessa, de venda do ativo imobilizado, código 900. Se não é inscrito no canal, tem que se inscrever, porque tem conteúdo novo importante para ti que é MEI toda semana por aqui. Espero de coração que essa aula, que esse conteúdo tenha ajudado você a entender um pouco melhor dessa mudança que ocorreu recentemente, que está trazendo uma série de dúvidas aí e dor de cabeça para a galera microempreendedora. Por hoje era isso. Fica com Deus. Um grande abraço. Não esquece do likezão nesse vídeo e até o próximo conteúdo do canal.